A gente tem um momento único, a gente tem que aproveitar ele, porque é uma oportunidade que o Senhor está nos dando através da sua grande misericórdia que tem sobre cada um de nós, nossa vida. Então, sou grato a Deus por cada irmão que aqui se encontra, você que está aí acompanhando também nas redes sociais, peço a você que se conecte, se desligue da terra, se conecte com o Senhor, porque o Senhor tem algo grandioso para falar para mim e para você, através da minha humilde vida. Aleluia. Então, peço à igreja, muita fé, glória a Deus. Já devia conhecer, né? Agradecer ao pastor por esse convite. Eu gosto muito de estar aqui. A parte que eu menos gosto é que eu fico nervoso demais. Mas a gente tem que temer, né, diante do Senhor. Tremer e temer. E confiar que Deus está no controle de tudo. Por nós não fazemos nada, né? Mas Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso na minha e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tivemos aí já bastante louvores, né? Louvores muito edificantes. E agora nós estaremos meditando na palavra de Deus. Também porque a palavra de Deus diz que Ele habita em meio aos louvores. Então o Senhor desce, se alça do trono e vem estar do nosso ladinho para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas necessidades. E o Senhor, Ele está assim no meio de nós. Aleluia. Então que a igreja aproveite essa oportunidade, um privilégio, em nome de Jesus. Sem perda de tempo, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí, 2 Reis, capítulo 5. Estarei trazendo aqui algo da parte do Senhor. Eu lendo esse capítulo, o Senhor falou comigo, a qual eu trouxesse para a igreja algo para refletir, para que nós possamos refletir sobre a palavra do Senhor. E aí, quando a gente sai daqui, a gente reflita em ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Aleluia. Acho que a igreja toda já conhece já essa passagem. Então, eu peço a Deus que possamos mergulhar na reflexão na palavra de Deus. Aleluia. Estarei lendo aqui o primeiro versículo, 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Acredito que a igreja já encontrou. Você que está acompanhando também pode estar meditando em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aleluia, amém, igreja? Onde diz assim, no capítulo 1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas grande guerreiro, e mais esse grande guerreiro ficou leproso. Aleluia. Estarei caminhando aqui e eu, diante desse versículo, estarei orando, e que para que nós possamos continuar a palavra de Deus. Aleluia. Vou ler novamente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a Síria, dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Aleluia.
Senhor, meu Deus, Pai, essa é a sua palavra, eu me direciono ao Senhor, eleva minha voz até o seu trono, para que o Senhor venha falar com a sua igreja, através da minha vida. Eu reconheço que não sou digno nem de estar aqui, falando desse grande homem, Pai, conhecido como Naamã. Mas pela misericórdia do Senhor, eu peço que o Senhor me eleve a caminhos valiosos, para que eu possa caminhar diante da sua palavra. Retira, Senhor, de mim tudo aquilo que não é do Senhor. Retira do nosso meio tudo aquilo que não faz parte da sua soberania. Então, Deus, permita-me trazer algo para a igreja, para que nós possamos refletir. Eu já refleti um pouquinho ali, Pai, e sei o quanto que eu preciso mudar na minha vida. Eu sei o quanto que eu preciso te buscar, para que eu possa vir uma pessoa melhor, diferente, diante dos meus irmãos, diante de toda a humanidade, que nesse momento, Pai, até esses que estão acompanhando pela internet, o Senhor venha falar através da minha humilde vida. Então eu reconheço que sou completamente dependente do Senhor, e a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha vida, e a misericórdia do Senhor esteja sobre toda a igreja. E você que crê e concorda comigo, diga amém. Aleluia. Irmãos, eu refleti muito sobre essa passagem de Naamã, porque a palavra vai dizer que ele era um homem muito importante. Então, Naamã, desde o início de toda essa palavra, ela já começa iniciando o quanto que Deus era com Naamã. Porque para você ser uma pessoa importante, é claro que Deus está com você. Amém ou amém? E eu meditando nessa palavra e vendo ali algumas também pregações, assistindo, tentando buscar algo mais que o Senhor tinha para trazer hoje, essa noite. E ali eu vejo que muitas pessoas passam para essa passagem de Naamã, às vezes criticando, às vezes apontando, falando dos erros de Naamã, mas na verdade Naamã é uma pessoa assim comum igual a nós. Quem aqui não tem defeito? Quem aqui não tem defeito, né? Mas esses defeitos são justamente para que nós venhamos ser lapidados. Aleluia. Já imaginou se no mundo não tivesse defeito? Se fosse todo mundo perfeito? Não teria graça. E essas imperfeições é justamente para que nós possamos trabalhar em cima desses defeitos, essas falhas, para que nós sejamos uma pessoa diferente. Não apontar, não criticar, não julgar. Reconhecer o quanto que nós também somos imperfeitos, né? E aqui a palavra de Naamã, eu espero que os irmãos entendam, é mais para refletir, que nós possamos mergulhar em nome de Jesus. Então a palavra já inicia falando de um grande homem chamado Naamã, a qual ele ficou leproso, e você vai caminhar, e ali tem alguém que se compadece com a vida dele, né? É isso que nós devemos fazer, se compadecer com o nosso próximo. Ela vai falar com uma menina que era empregada, que foi arrancada do lado dela. E essa menina não tinha tudo para odiar o chefe dela, né? O líder dela. E a partir do momento que ele arrancou ela da família, ele se tornou dono dela. E essa menina se compadeceu com a situação do seu chefe. Não criticou, não julgou, mas chegou ali para sua senhora, né, e disse: se caso o meu senhor fosse a tal lugar, onde tem o homem de Deus, meu senhor ia ver o quanto que o Senhor ia fazer na sua vida. Aleluia. Então aqui o tema dessa mensagem, para que você possa navegar e você possa também já tentar meditar o máximo possível nela, o tema é: você crê que ainda existe homem de Deus? Na verdade é um tema junto com um ponto de interrogação, justamente para que nós venhamos acender uma luz
na nossa cabecinha, né? Na nossa cachola. E aí esse tema daqui a pouco, eu espero que você vai entender mais ainda. Aleluia. Então você crê que ainda existe homem de Deus? Eu levanto a minha mão e creio. Porque essa palavra também é para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã continuou, só que Naamã, além de ser abençoado, além de ser bem próximo, ele é uma pessoa de coração duro. Que é só o que tem no nosso meio hoje em dia, é pessoas desse jeito, não é o Evangelista Lucas, Levita Lucas. Então nós podemos trabalhar, nós olhar para essas pessoas e trabalhar naquilo dali e absorver aonde nós devemos melhorar. Porque se você vê que o irmão Lucas tem defeito, é claro que você vai ter o defeito dele. Mas você vai trabalhar, Senhor, eu quero isso para mim. Eu preciso. Se eu tiver algo que puxe para esse lado, eu preciso melhorar. Aleluia. E Naamã continuou. Pediu logo o seu senhor, né? Ele tinha um cabeça dele, o rei, para que ele fosse a tal cidade. Para começar, Naamã já começou logo crendo que ele ia buscar a saúde dele, né? Naamã já começou logo recebendo para ele que ele iria voltar curado, através daquela menina que falou para a senhora dele que com certeza ele iria ser restaurado. Aleluia. Então é isso que a igreja tem que trazer para dentro dela hoje em dia. Se for uma palavra, seja qual for, receba. Receba, porque a palavra tem poder. Naamã ele recebeu. Só que Naamã precisava ser trabalhado nas áreas, assim como ele, você precisamos. Amém ou amém? Amém. E Naamã ele precisava chegar até alguém, a qual o homem de Deus estava lá. Mas teve um empecilho no meio, teve uma controvérsia, que Naamã foi a pessoa errada. Naamã foi em outro rei. E quase que houve, foi uma confusão grande. Aleluia. Quase que aquele rei e ele se voltar contra o outro, e lá se faz uma guerra tremenda. A importância de você ter cuidado no que você vai fazer. Quase que Naamã perdia a cabeça dele, por algo que ele entendeu errado. Foi diretamente, foi no outro rei. Aleluia. Isso acontece com a gente também. Às vezes nós entendemos algo errado, e aí, se você não conseguir dar a volta por cima logo, você vai perder sua bênção. Aleluia. Então, Naamã ele chega até o homem do Senhor, mas só que ele já, no caminho, já acontecia algo que atrapalhava ele já começou a perder a paciência, ele já começou com certeza se lamentar. Já começou criando o ego dele, já começou trazendo o achismo dele, já começou perdendo a essência dele. Assim também é a nossa caminhada. Se nós não vigiarmos nossa caminhada, nós vamos perder a nossa essência. Aleluia. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente chega até a casa do homem de Deus, ele já fica logo mais secado ainda, porque ele já tinha levado, a palavra vai dizer que ele levou várias coisas, vários objetos. A palavra vai dizer que ele levou dinheiro, prata, coisas de primeiro mundo, porque ele achava que o homem de Deus já estava esperando ele. Na verdade estava. Se ele tinha sido tão arrogante, aleluia. Mas o homem de Deus ele tem que se posicionar também em certas situações, para que ele não venha perder o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse homem de Deus é você que está aí do outro lado também, pode crer. Você vai ser trabalhado nessa área. O Senhor tem uma confiança grande em você. Aleluia. Aleluia. Vai chegar pessoas para ser tratadas também por você.
por isso que você tem que ser curado para curar outras pessoas. E aonde é que você começa? É conhecendo os seus erros. É conhecendo as suas falhas. Aleluia. Não é esse ponto que eu quero trazer, mas eu estou caminhando aqui para que os irmãos possam também ir navegando na palavra de Deus. Quando eu chegar no ponto certo, na mensagem central do texto, os irmãos já estão entendendo. Aleluia. E o homem de Deus pega e diz: vai, tu quer mesmo, cara, a tua cura? Tem certeza? Ele mandando através do servo dele, o homem de Deus nem saiu. O profeta Eliseu é tremendo esse homem, viu? E você vê o que ele tem para passar para você. Aleluia. E então ele mandou só o servo dele. E saiu nem na porta. Vai lá e mergulha no Rio Jordão, como todos aqui já sabem a história. Naaman fica mais furioso ainda. Porque ele queria que o homem batesse continência para ele, o homem de Deus. A Escritura diz, né? Ele queria que o homem estivesse esperando por ele, levantasse, clamou ao céu de pé e fizesse algo, a cura dele. E aí, através do momento que você às vezes perde a sua paciência, você vai perdendo também a sua razão. E Naaman já ficou curioso, não prestou atenção no que o profeta falou, o homem de Deus. E ficou furioso, já queria voltar mesmo leproso para casa, não queria saber de nada. Para você ver, né? Quando a pessoa é arrogante. Na verdade, a pessoa tem as escamas nos olhos. E você precisa trabalhar para essas escamas bem cair. Eu creio também que é a permissão do Senhor. Porque essa passagem de Deus é justamente para que nós venhamos mergulhar nela e nós possamos tirar dessa parte aqui algo que nós não queremos para nós nem para o nosso próximo. E o homem já ia embora, não queria nem saber de mais nada. O cara era poderoso, né? Era rico, era chefe de batalhões. Mas diante de Deus, meus amados, se você não tiver humildade, pode ter o que for. Diante de Deus não serve de nada. Para isso tem que ter humildade. Aleluia. Glória a Deus. E aí mais alguém chega para aquele homem e diz: Senhor, é uma coisa tão simples. É uma coisa que, se o homem te pedisse algo grandioso, você ia achar difícil. Mas com algo simples, o Senhor não quer fazer. Aquele cara ali, ele correu ele correu o risco até de morte, né? O chefe dele estava ali chateado, zangado. E aquele cara chegar para ele dizer isso, poderia até ser decepado, mas o cara foi meio pulso firme, né? Mas Senhor, é coisinha simples. Toma um banho lá onde o homem te mandou e vê o que acontece. O servo dele, ó. O cara ficou com tanto medo de chamar ele de pai. Eu acho que na versão aí dá pai, né? O rapaz ficou com tanto medo, o servo dele, de chegar até ele, né? Pela arrogância do homem grande. Não é possível que o pai vai matar o filho, né? Chamou de pai. É sério, a gente vem mais sério. Então Naaman resolveu, a voz do homem de Deus ele não ouviu. Ele ouviu através do servo, que ficou até com medo dele, de chegar até perto dele. E aí, a mensagem central aqui que eu quero chegar à igreja e trazer, que me chamou muita atenção, é o versículo 14. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz assim para mim e para você, eu estou na NVI. Assim que desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Por isso que eu perguntei para você, você crê que ainda existe o homem de Deus? Daqui a pouco nós entramos nessa parte.
Vou repetir. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Glória. E foi purificado. Não é qualquer um. Aleluia. E foi purificado. Mas olha o final desse versículo. Quanto que esse versículo aqui ele é poderoso. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia. Você está na presença de Deus, você não envelhece. Você rejuvenesce. Aleluia. E a pele do homem ficou como a de uma criança. Ali, Naamã quebrou todo o seu ego, todo o seu achismo, todo o seu orgulho, toda a sua fase egocêntrica. Aleluia. E Naamã passa isso para mim e para você, para que a gente trabalhar nessa fase. Louvado seja o nome do Senhor. E tem isso no meio de nós. Aleluia. Então que nós possamos trabalhar nesse versículo e se examinar se nós temos algo para retirar de dentro de nós através desse versículo. Porque se você não estiver purificado, meu amigo, até essa carne está velha. Mas diante de Deus você não envelhece. Aleluia. Você continua como um jovem. Acho que é por isso que Jesus disse que o maior mérito do céu tem que ser como uma criança, um jovenzinho. Não envelhecer jamais. Aleluia. E então, o orgulho de Naamã, o significado do mergulho de Naamã, procedeu o milagre dele através da humildade que ele resolveu a trazer para dentro dele. E aí a obediência foi a chave de tudo. Ele resolveu obedecer. Aquele homem que era um homem grandioso, que dava ordens, fazia o que ele bem queria, ele se achou no momento de obedecer. E através do momento que você começa a obedecer, as coisas começam a fluir na sua vida. Aleluia. É por isso que eu perguntei, você ainda crê? Você crê que ainda vê que existe homem de Deus? Eu creio. Eu creio. Porque para mim obedecer, eu tenho que obedecer ao meu líder. Para mim crescer, seja qual for o momento, eu tenho que obedecer ao meu líder. E o meu líder, ele é o homem de Deus. Verdade. Nós temos que trabalhar nessa área. Então você que levantou a mão dizendo que crê que existe o nome de Deus, você precisa obedecer ao seu líder. Aí os momentos vão melhorar na sua vida, os milagres vão vir, as coisas começam a se encaixar. Aleluia. Não existe esse líder que passou por poucas e boas e vai querer que você passe também. Não existe. Pelo contrário, ele vai lhe ensinar direitinho o que você deve fazer. O profeta, homem de Deus, ensinou na mão o que ele deveria fazer, mas ele tentou retroceder, voltando atrás, sem dar ouvido ao homem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está nos acompanhando aí, eu peço a você que medite nessa parte também, para que você venha ser obediente ao seu líder, à sua líder. Aonde a gente for, a gente precisa trabalhar a parte de obediência. Você está desempregado, aí uma empresa vai e lança um vaga de emprego. Quando chega na porta e o líder vem, ele já começa a tocar as regras. Porque você precisa caminhar e ficar ali. Aleluia. E aí, se você não obedecer, você está perdendo toda a credibilidade. É assim ou não é assim? É. E hoje em dia está difícil, viu? É difícil o líder ser ouvido. Verdade. Aleluia. Então Naamã, ele caiu, foi, mergulhou no Rio Jordão,
recebeu ali a sua purificação, e que a partir do momento que Naamã mergulhou, ele já começou a mudar. Começou a mudar aquilo que ele tinha dentro dele, já foi caindo no ego, foi caindo na ignorância, e as coisas começam a melhorar na parte de Naamã. E o Senhor já começa a fazer um milagre na vida dele, a partir do momento que ele recebeu a humildade de obedecer ao homem de Deus. É claro que Deus poderia muito bem dizer para ele: vai lá no rio, toma só um mergulho lá que fica bom. Mas Deus precisa trabalhar nele devagarzinho. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Verdade. Se Ele quiser fazer de uma vez, Ele faz. Mas se Ele quiser fazer bem devagarzinho, Ele vai fazer do mesmo jeito. Aleluia. Tudo partiu através da obediência e da fé. Ele creu que ele ia receber o milagre dele. Glória. Muitas vezes queremos a resposta rápida, mas Deus também trabalha no processo. E aí, meu amigo, o processo é doloroso. O processo, ele dá uma machucadazinha, mas é para ele lapidar. Verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pega o orgulho de Naamã. Era um homem poderoso. O ato de mergulhar no Jordão, um rio simples, exigia apenas humildade. Deus mostrou que posição era só o que ele tinha, patente, né? Deus mostrou tudo aquilo que para ele, que posição, influência, irmãos, substitui a dependência dele. Deus quer de mim e de você é a dependência dele. Não é influência, riqueza. E eu não estou aqui pregando contra riqueza, não, que a Bíblia ela mais fala de prosperidade. Aleluia. Mas depende do meu e do seu coração. Aleluia. Dependência do Senhor, de persistência e a fé lhe traz. Aleluia. A cura de Naamã ela foi exterior e interior. Para você ver, ele era leproso, era visto, a lepra dele era visível, e por dentro dele tinha algo que também era podre. Então Deus criou ele por dentro e por fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra desapareceu, mas o coração de Naamã também mudou. Se Deus te der uma cura, o teu coração tem que mudar. Mano. Glória. Se Deus trabalhar na sua parte exterior, o seu interior, se não mudar, não vai adiantar de nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que adianta eu querer mostrar o meu interior e o meu exterior todo mundo está vendo? Eu tenho que trabalhar nos dois. Tem que trabalhar nos dois. Deus trabalha nos dois, se você permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, Naamã, depois da cura, ele reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. A experiência não foi apenas física, mas espiritual. E o bom é que o Senhor ele trabalha dentro de nós, com a física, e trabalha em nós na física e no espiritual. Aleluia. A partir do momento que você, é claro, decidir, louvado seja o nome do Senhor. E aí Naamã nos dá umas lições na nossa vida. Deus usa um caminho simples. Essa é a lição que Naamã dá para mim e para você. Deus usa um caminho simples para realizar grande milagre. Aleluia. É ou não é a simplicidade de você ir num rio, só ver o Rio Jordão para fazer isso? Vai lá e mergulha lá. E aí, através daquele cara que era chefe, poderoso, irmão, Deus faz um grande milagre na vida dele. Quando ele permitiu, aleluia, obedecer. Glória. Louvado seja o Senhor.
Obedeça o homem de Deus. Obedeça também a mulher de Deus. Quando a gente fala homem, a gente está incluindo tudo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A obediência abre espaço para o agir de Deus. Às vezes a pessoa não recebe o milagre porque há alguma coisa que tem que trabalhar ali. Às vezes ele não está com a obediência em dias, e aí luta, às vezes até se reclama, por que essas coisas não estão certas para mim, irmão? Se lamenta, né? Tem alguma coisa que tem que ser trabalhada dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá se vê um orgulho e pega as bênçãos. O orgulho é terrível. Impede as bênçãos. Porque se você for orgulhoso, você vai querer as coisas para querer passar, para mostrar para os outros, para humilhar. Né? E não, com toda certeza ele fazia isso. Mas houve uma permissão dentro dele. Ele permitiu que o Senhor trabalhasse nele. Precisamos perseverar até o fim, mesmo quando não vemos resultado imediato. Está vendo? Deus poderia muito bem ter curado ele uma vez, mas Deus queria fazer no tempo dele, calmo, sem pressa. Porque às vezes, se o Senhor, eu creio, se o Senhor fazer algo bem imediato na sua vida, a primeira coisa que você vai fazer é virar as costas para ele. Toda certeza. Então tem que ter um processo. Tem que ter um processo da paciência, da obediência e da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes estamos esperando algo extraordinário, enquanto Deus apenas pede um passo de fé e sabedoria. Obediência. Queremos coisas grandiosas e o Senhor está apenas esperando um passo seu, bem simplesinho, obedecer, trabalhar a sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre de Naamã começou quando ele decidiu obedecer, irmão. Mesmo sem entender nada. Naamã ficou confuso demais quando o homem de Deus mandou ele tomar um banho naquele rio. Ele não entendia nada. Mas aí, a partir do momento que Deus trabalhou no coração dele, ele resolveu obedecer, o milagre do Senhor começou a trabalhar na vida dele. Aleluia. Para você ver o poder da obediência. Louvado seja o Senhor. Até mesmo se você entender porque você está passando, mas precisa trabalhar do lado da obediência. Ele não entendeu nada. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos trabalhar nesse lado, bater firme, ser forte na obediência. Porque um dia a conta vai chegar. E aí, o Senhor vai te mostrar tudo aquilo que você fez, deixou de fazer, e Ele vai cobrar. Louvado seja o Senhor. E como é que você vai se apresentar diante de Deus? Precisa meditar. A partir de hoje você precisa meditar. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Aleluia. Um dia o Senhor virá e Ele vai cobrar tudo aquilo que Ele confiou a mim e a você. Louvado seja o Senhor. É só você meditar lá na palavra dos talentos. O Senhor pega e chama 3. Um ele dá 5, né? Um ele dá 3, o outro ele dá 1. E 2, um resolveu investir, o outro resolveu também investir, e um pega e resolve enterrar. É o talento que Deus está dando a você. Se você não for obediente, você está enterrando o talento. E aí o Senhor está dizendo, um dia eu vou vir, cadê aquele que eu te confiei? Os dons que eu confiei a você. E o Senhor ele não trabalha com volumes, irmão.
É tanto que na palavra dos talentos, se você meditar lá nele, ele tratou dois da mesma forma. E já um ele já descartou. Um fez 5, o outro fez 3, e o de um não multiplicou nada. Mas os dois primeiros ele tratou por igualdade. O Senhor ele trabalha na obediência, na sua fé. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos meditar a palavra de hoje para que nós possamos refletir dentro de nós que nós precisamos lutar, parar de olhar para lá para trás, trazer para dentro de nós, diante de nós e trabalhar o que Deus tem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha seus talentos, não retroceda, obedeça ao seu líder e vá em frente, deixe que Deus trabalhe na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. É por isso que eu perguntei, você crê nele que existe um homem de Deus? Eu creio. Que nós temos líder, então se um líder disser faz isso assim, pode fazer. Se for preciso de marca, é outra coisa, mas vai para cima. Você está honrando a Deus e é um princípio do Senhor. Obediência. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser que seja caso de vida, eu gosto, mas Deus vai entender, né? Todos os lados. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então não retroceda. Não retroceda, em nome de Jesus. A obediência, ela traz algo tão grandioso para você que você nem imagina. E aí lá em Apocalipse, eu não quero isso para você, jamais. Em Apocalipse 21, versículo 7, irmão Lucas pode estar aí, irmão Lucas? Eu não quero isso para você. Aleluia. Eu quero que você seja obediente ao homem de Deus, à mulher de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 21, 7. O Senhor vai vir e Ele vai prestar conta de tudo. Aleluia. Bota lá no primeiro versículo. Não, 21, versículo 7. Aí você bota no primeiro versículo do 21. Para nós meditar um pouquinho na Bíblia. Aqui é a visão de João, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui é o que Deus está prometendo para mim e para você. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada, o seu marido. Está tudo preparadinho para mim e para você. E ouvi uma grande voz do céu que descia, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois eles habitará ele, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se você passar aqui nesse mundo aqui, já não vai mais existir aí. Aí o 5. E o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreva, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vai acontecer tudo isso. Um dia nós presenciaremos isso aí. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que é Jesus, viu?
Versículo 7, né? Quem vencer herdará todas as coisas. O ponto final que eu vou chegar é o 8. As coisas, quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Aí se você vai proceder, se você não obedecer seu líder, se você não fizer aquilo que está diante do Senhor, eu não quero isso para você. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e aos fornecedores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo, e enxofre, o que é a segunda morte. Pode deixar aí, deixa aí. Aleluia. Quanto aos covardes, essa palavra não é para o mundo, não, é para a igreja. Para você que não decidiu viver na palavra de Deus, você está se acovardando. Para você que não ouviu o seu líder e retrocedeu aos covardes, não é o assassino, porque aí está dizendo que já está incluso no assassino, no feiticeiro. E aos covardes é o que está dentro da igreja se acovardando, dando para trás. E é isso que nós não devemos estar diante do grande dia a receber isso. E o Senhor já avisou. Então nós temos que ser firmes, bater forte e obedecer aos nossos líderes. E o Naamã, ele resolveu obedecer aos líderes. E eu creio que Naamã, a partir daquele momento, ele foi um grande homem. Que a Bíblia não vai mais falar que ele fez coisas erradas. Até mesmo quando ele achava que era errado, ele já saiu diante do grande homem de Deus, pedindo permissão, porque ele tinha que se ajoelhar para o chefe dele vir e colocar a mão sobre o ombro dele, para que ele apoiasse. Então aquele dali já chegou diante do profeta e disse: eu posso fazer isso, você permite? E o homem disse: vai em paz, você não terá culpa nenhuma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se encaixe nesse último versículo, porque é para a igreja, é para o povo de Deus que ele está falando. Aquele que retrocedeu e deu para trás, porque não quis obedecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, não veja a Escritura com distância. Ela é para o nosso dia a dia. Você olha lá essa passagem aqui de Naamã, é para que você possa se examinar. Traga ela para dentro de você e diga: eu não quero viver isso aqui, eu quero. Quando eu digo aqui, traga as Escrituras. Para finalizar, não veja a Escritura com distância, porque você está olhando a distância lá no passado, e a palavra diz que todo dia ele faz coisas novas. É para que você venha trabalhar dentro de você, todos os dias. Aleluia. E o mergulho de Naamã, esse homem de Deus, simboliza os dias que o soberano nos dá. Vai contar 7 dias, 7 mergulhos. Amanheça de manhã e diga: Senhor, eu preciso. Abre os meus olhos para me mudar. Glória. Alguma coisa que não está dentro de mim. E o Rio Jordão significa a palavra de Deus. Só você entrar nela, meditar dentro dela, trazer para dentro de você. Aleluia. Ela não é 7 dias, 7 mergulhos. Medite nisso. Então todos os dias você tem que se examinar. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que trabalhar obedecendo ao nosso soberano. E Deus, analise a cada dia e mude onde você precisa mudar. A oportunidade que Deus nos dá. Todos os dias você acordar. Aleluia. Se examine. Preciso mudar. Eu falei algo e eu não cumpri, foi quebrado da minha parte. Trata esse irmão, peço perdão. Eu fiz uma compra, uma dívida, não sei o que, estou conseguindo pagar. Bom negociar, meu irmão. Eu quero negociar com você a partir de hoje. É uma mudança dentro de você. Aleluia. Mas isso é na
ver o agir de Deus. O agir de Deus é grande. Aquele que busca ser fiel a Ele. Os princípios de Deus não é para nós deixar lá longe. Por exemplo, se você for lá para a distância, você vai criticar na mão. Mas se você trazer para dentro de você, você vai trabalhar através da vida daquele grande homem de Deus. Porque Deus era com ele desde o início do capítulo, que era um homem extremamente bem sucedido. Você não é bem sucedido se não for permissão do Senhor, não, irmão. Aleluia. Então, esses 7 dias aqui que eu não estou dizendo aqui que é 7 dias, é 7 mergulhos, eu trouxe para dentro de mim, para que eu viesse meditar, que eu preciso mudar em algo aqui. Todos os dias a gente acorda com ele, então tem essa oportunidade de mudar. Aleluia. Se aprofunde e deixe Deus trabalhar dentro de você. Aleluia. E o Jordão significa a palavra de Deus. E os 7 dias eu trouxe para mim, não é uma regra, eu trouxe para mim. Os 7 dias da semana que o Senhor me dá. É uma oportunidade de eu mudar algo dentro de mim. Aleluia. E nós nos encontraremos na grande cidade, no nome de Jesus. E aqui eu encerro minha participação. E aplaudo o nome do Senhor, pastor. Aleluia. Glória a Deus. A sua oportunidade, quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu pedi para alguém buscar ali mais relatórios de água ali, por favor. Quem tiver pedido de oração, quem tiver alguma foto aí para receber bênção, é violento, a bênção está revelada, louvado seja isso. Através da fé. É uma palavra muito edificante. Muito bom a gente poder ouvir, né, a palavra de Deus, direcionamento da palavra. Então, se você tem algum pedido, deseja trazer, pode trazer, colocar aqui que a gente vai orar. Vai estar cheio aqui, assim, já é multiplicando. A gente vai secar essa água, jogar essa água fora, vamos levar para o monte. Aí já dá para levar alguma coisa. Se der para queimar, a gente queima bastante. E der uma semente de bênção lá. Lembrando que o raciocínio do evangelista Luiz, esse homem de Deus que ele fez um ato profético louco, uma família orando por uma vida, uma filha, estava quase que impossível de voltar para a presença de Deus. E esse homem de Deus, a instrução do homem, assim, não me interessa a Bíblia aqui que a voltar e pegar. Ficou só a capa da Bíblia. Mas Deus ele fez um milagre. Glória a Deus. Na época eu acho que tem gente que achou que eu estava ficando doido. Essa porra tem, o cara está doido, né? Eu não acho que eu sou. Mundo espiritual. Bom, quem tem fé vai fazer loucura no mundo espiritual. E no mundo físico também. Só que quando acontece milagre, Deus é glorificado. Então a Bíblia diz que passarão os céus e a terra. E o que ele não passa? Então se alguém está ligado com Deus, esse cara é portador da palavra. Essa mulher é portadora da palavra. Se ela falar com fé, se você souber a sua importância aqui na igreja, tem gente aqui perto aqui que está sendo fortificada através da palavra. Pessoas que são católicas, pessoas que têm a fé delas, mas pessoas que se sentem como se estivessem dentro da igreja. E sente a presença de Deus, sente o peso da palavra, não se sente atracado
sente direcionado pela palavra. Naamã, e quando ele se sentiu atacado, não aconteceu nada. Quando ele cedeu, irmão, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. Então, se sujeitar, não luta. Vou repetir para ver se você quer. Sujeitai-vos a Deus. Quem se sujeita, não luta. Glória. São algumas chaves, irmão, que vocês estão aprendendo de graça. Eu aprendi na perda. Mas eu louvo a Deus que se a gente parar, qualquer um de vocês, eu falo isso aí. Se você parar em frente a uma pessoa, Deus vai revelar a vida dessa pessoa para você, através da palavra. Deus vai usar você. Fazia tempo que eu queria falar com uma pessoa ali, sentindo no meu coração o desejo. Hoje eu consegui, quando eu me aproximei, a pessoa enfrentando a mesma dor que eu enfrentei quando Deus escolheu meu pai, quando Deus escolheu minha mãe, quando Deus escolheu minha avó. E eu tive estrutura para ser vencedor na vida dessa pessoa. Você como é dessa dor, irmão. E Deus, você conversa com uma pessoa, irmão, que é a pessoa que conversa com você e a lágrima sai naquele canto do olho aqui, e fica só crescendo. Chega a pessoa fica pensa, aquela lágrima que ela está guardada dentro da alma. Mas o Espírito Santo ele traz consolo e cura. A alma louvada seja o Senhor. Glória a Deus. Não está escrito, mas eu falei, eu estou querendo falar de novo. Eu creio que quando Naamã chegou lá na Síria, aquela menina não era mais escrava, ela tinha uma casa boa. Se tinha algum soldado que Naamã gostava, o Naamã indicou: ó, casa com essa menina. Essa menina me indicou, eu fui curado. Essa menina vale mais do que meu ouro, a minha prata, a minha vida salvou. Agora eu não preciso andar de armadura para esconder a minha fragilidade. Quando você tem um encontro com Deus, você não tem vergonha de mostrar quem você é, porque você foi curado. Então, o primeiro sinal de alguém que teve encontro com Deus: não tem vergonha de mostrar os seus fracassos. Irmão, quem mostra os fracassos não é acusado pelo diabo. Quando ele vai acusar, o anjo vai dizer: ô Satanás, você está perdendo tempo, mas não está acusado de vida ou não, porque ele já falou essas Glória a Deus. ela já falou, já confessou. Não tem mais poder de acusação. E Deus ele vai abençoar, irmãos, a sua vida de uma forma poderosa. Não é tremendo. Hoje eu trabalhando na Uber, eu peguei uma psicóloga. Tem algumas coisas que eu não posso falar aqui porque dá problemas. Mas o que eu expliquei para ela, ela concordou comigo. Depois eu vou falar para vocês o que foi. Não posso falar aqui não, que acho que a medicina vai matar essa palavra. As empresas que vendem medicação vão tudo difusão ao vivo. Mas, através da nossa humilde vida, ela disse assim: seu Francisco, é jovem, né? Formado em psicologia, fazendo pós-graduação, a UES, os caras lá na UES, a última corrida que eu fiz hoje. Aí eu disse para ela, eu falei: um e-bookzinho que eu fiz, tal. Sério mesmo, velho? Rapaz. Como é que foi que o senhor fez esse curso? Formado, né? É porque a faculdade é muita teoria, o senhor está falando da prática, e tudo é verdade o que o senhor está falando. É desse jeito, viu? Rapaz, eu estudou onde? Eu disse na Bíblia, eu fiz até o 8º semestre em serviço social. E estou fazendo pós-graduação em psicanálise. Agora eu entendi. Falei sobre fibromialgia, depressão, crise de ansiedade, trauma, pânico. Foi longe, da UES lá para o Novo Oriente, é chão, viu? Ela mora aqui, no bairro aqui, formada, agora que se paga. A comunidade é muita gente formada agora. É uma psicóloga bem nova, mas é humilde. Eu estava escutando uma turma de pop.
estava tranquilo. O estudo da viagem acabou, né? Eu fui contando para ela alguma experiência. E era muito interessante, né? E ela era dele. Depois, quando eu puder, eu explico para vocês a parte que eu não posso falar aqui. É que esse vídeo vai ser excluído do YouTube, se falar. Tem algumas coisas que a gente não pode falar. Porque sabedoria, entendimento, porque tem algumas normas, sabe? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não sei. Tem as normas, sabe? As normas, para evitar algum tipo de problema. Se coloque de pé, por favor. Eu fui edificado por essa palavra tão maravilhosa. Traga aqui o seu pedido, sua intercessão, coloque aqui. Você que tem, né? Não é por força nem por violência, é por fé. Não é por fé. Eu vou mergulhar aqui a minha chavezinha na porta, porque ela está se transformando em outra coisa, né? Aqui, agradecer a Deus. Tudinho, mano, que em casa é tudo. Não vou botar a mão não, irmão, porque eu quero ficar mais bonito que eu sou. Bonito demais. Daqui a pouco a minha mulher vai deixar eu fazer outra com um cara de câmera, se eu botar a mão aí. Radar aí. Vem aqui na frente pra gente orar, por favor. Essa oportunidade eu quero contar com o evangelista Valdir, fazer essa oração. Glória a Deus. Salve a igreja, no Pai do Senhor, amém? Amém. Pode aumentar esse som, pode. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos ter esse momento de oração. Que o Espírito Santo possa trabalhar, desenvolver. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está travado na sua vida, em nome de Jesus, porque Ele pode sim todas as coisas. A palavra ela tem o poder de percorrer o corpo humano e dividir a memória e a alma, em nome de Jesus. Então a palavra ela traz paz, ela traz cura, e nenhum tipo de medicamento pode fazer isso. Somente a palavra de Deus. Aleluia. Quero que você ore comigo. Eu estava meditando ali, eu estava fazendo um estudo basicamente sobre a palavra. Fala de diabo. Faz mais de uma hora que eu estou sentado só estudando essa palavra. Sexta-feira eu vou estar ministrando em nome de Jesus. Eu quero me aprofundar mais nessa palavra. E é tremendo em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, mais uma vez, nós estamos aqui para cultuar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, Senhor, eu quero te pedir perdão juntamente com a igreja que se encontra aqui comigo, Pai, em nome de Jesus. Cada filho teu, cada ouvinte, aleluia, que vai estar ouvindo essa oração agora, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus possa ao encontro dessa pessoa que está depressiva, angustiada, que está batida, aleluia, nessa noite eu profetizo uma palavra de cura, eu profetizo uma palavra de libertação sobre a sua vida, que a palavra de Deus ela possa tirar da sua vida, que a palavra de Deus ela possa ir na raiz do seu problema nessa noite, aleluia, glória a Deus. Pode ser ansiedade, pode ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu não sei como é que se encontra o teu coração nesse momento. De uma coisa eu sei, aleluia, que a palavra de Deus ela está trazendo cura para a sua alma, em nome de Jesus, curando o seu coração, tirando as emoções,
desespero e toda a agonia da sua alma, em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar, Senhor, pela vida dos nossos parentes, dos nossos familiares, aleluia, pela palavra que foi ministrada nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu recebi a minha cura, Pai, aleluia, através desse ato profético, Pai, no nome de Jesus, direcionado pelo profeta, Senhor, aleluia, glória a Deus. O profeta, quando fala, está falado, Pai, no nome de Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão desanimados, desacreditados, aqueles que estão feridos, abatidos, Senhor. Quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas saíram da igreja porque foram feridas, foram machucadas, Senhor, aleluia. Que o Senhor possa estender a mão para essas pessoas, Pai. Levanta aquele que está caído, aleluia. Enxuga as lágrimas daquele que chora, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, nessa noite, desfaz toda obra do maligno, aleluia, todo projeto do maligno que ele tem arquitetado contra nossas vidas, aleluia. Que o Senhor possa nos dar livramento, livra-nos de toda covardia, de toda arapuca, Senhor, aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Que o Senhor possa dar ordem a teus anjos para que eles possam nos proteger, nos guardar e nos livrar em nome de Jesus. Pode ser na estrada, no trabalho, no caminho, seja lá onde for, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Pai, aleluia, porque a tua palavra diz que todo aquele que habita, é aquele que habita, Senhor, aquele que vive debaixo da sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma alcançará você, nem a tua casa, nem a tua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha nos revestir nessa noite, aleluia, glória a Deus, porque a tua palavra diz que nós temos que ser revestidos de poder, Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas quando é que eu estou revestido de poder? É quando eu dobro o meu joelho, aleluia. Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu já quero orar por cada propósito que está sendo lançado sobre a água nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa desfazer, Senhor, nessa noite, toda obra de bruxaria do inimigo, Senhor, aleluia, glória a Deus. Coloca por terra, Senhor, toda de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, seja lá o que for que ele tem feito, em nome de Jesus, desfaz agora, Pai, pelo poder da palavra do Espírito Santo de Deus. Destruir, Senhor, nessa noite, aleluia, glória a Deus. Pai, se o inimigo tem feito algo contra a vida de alguém, Pai, nessa noite, se o inimigo tem lançado alguma obra de feitiçaria, que essa obra seja desfeita nessa noite, que essa obra seja colocada por terra, Pai, no nome de Jesus. Nós te fazemos, Pai, pelo teu nome, aleluia, nessa noite. Nós oramos pelas nossas vidas, Pai, aleluia, pela palavra que eu estou estudando, aleluia. Abre o entendimento da igreja, aqueles que estão buscando, Senhor, a tua palavra, aqueles que estão mergulhando de cabeça na tua palavra, aqueles que estão buscando a jejuar, nunca jejuou, mas vai jejuar um dia ainda, Pai, em nome de Jesus, e eles vão sentir um poder extraordinário, Senhor, aleluia, o poder da palavra, a palavra que nos alimenta, a palavra que traz vida, aleluia, para mim e para a sua alma, em nome de Jesus. Se não fosse a palavra, eu não estaria de pé, aleluia, glória a Deus, porque a palavra que nos coloca de pé todos os dias, é Ele que faz a gente abrir os olhos, abrir a boca, dobrar o joelho no chão, é a palavra, Yeshua Mashiach, Maranata, Deus da glória, é Ele sim.
que esse coração possa culminar, para que esse coração possa ser preenchido com o teu amor, com a tua glória, Pai. Aleluia. Arranca do meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha sobre o interior, trabalha por dentro, tirando toda insensatez, aleluia, tirando o orgulho, aleluia, tirando toda a soberba, em nome de Jesus. Trabalha no interior, Senhor, de cada vida nesta noite, aleluia, porque o Senhor trabalha por dentro, não é por fora, Senhor. Quantas pessoas estão bonitas, perfeitas, arrumadas, ricas, mas está faltando algo sobre elas. Quantas pessoas ricas, Pai, estão precisando de um preenchimento da tua palavra? Quantos cantores renunciaram porque faltava algo sobre eles? Faltava o preenchimento da tua palavra, em nome de Jesus. Ramanda la sébia. Eu posso sentir aqui, Senhor, aleluia, a tua presença maravilhosa. Eu já quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela está indo ao encontro de todos os teus parentes e familiares. Em nome de Jesus, eu vou profetizar que a minha casa, a tua família, todos eles vão se prostrar, vão se dobrar diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que aquele que bebia não vai beber mais, aquele que usava droga não vai usar mais, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela vai te libertar de todos os vícios nessa noite. A palavra de Deus, ela vai arrancar da tua vida a abstinência da cocaína, da droga, do crack, do adultério, do pecado. A palavra de Deus vai limpar você em nome de Jesus. Aleluia. Aonde existiu um vazio sobre você nessa noite, aleluia, aonde existiu um vazio, o Espírito Santo, ele começa a preencher nessa noite aquilo que estava vazio. Agora receba em nome de Jesus. Receba nessa noite essa presença maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Eu não preciso mais de usar um cigarro de maconha, eu não preciso mais dar um cheiro na cocaína para satisfazer o meu prazer, não. Apenas eu preciso estar aqui na casa do meu Pai, adorando Ele, sentindo a presença dEle, em nome de Jesus. Eu só preciso da palavra de Deus. Sem Deus eu não sou nada nessa terra. Sem Deus, aleluia, eu não existiria, aleluia, vida sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Sem Deus, eu seria como uma planta murcha, seca, precisando de água. Aleluia. Quantas pessoas estão mortas, sedentas, mas Deus disse na sua palavra que Ele derramará sobre toda a carne, sobre toda a terra, do Espírito Santo, do conhecimento da sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero profetizar vida sobre você, aleluia. Eu quero profetizar sobre o teu casamento. O diabo não toca sobre o teu casamento. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor possa blindar, aleluia. Assim como você fez uma aliança com o Senhor, assim como você colocou uma aliança no dedo da sua esposa, ela colocou uma aliança sobre o seu dedo, formou uma aliança, formou uma sua carne, e a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor dele, em nome de Jesus. Nada vai nos separar do amor de Cristo, nem eu, nem você. Eu estou profetizando, nada nos separar, porque está escrito na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu, aleluia. O Senhor tem me colocado de pé, o Senhor tem visto, Senhor, aleluia, glória a Deus, as minhas lutas, as minhas guerras, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Então tira, Pai, toda dúvida da mente dessa pessoa. Tira toda dúvida da mente dessa pessoa. Tira todo embaraço da mente dessa pessoa. Tira todo desespero da mente dessa pessoa. Em nome de Jesus. Tira, arranca agora, Pai, toda dúvida, toda energia negativa. Em nome de Jesus. E coloca a energia positiva, Senhor, aleluia, acrescentando a fé, sabendo que nós devemos caminhar pela fé, é pelaquilo que nós não vemos, Senhor, aleluia. Eu não posso ver, mas eu posso acreditar através dos meus olhos espirituais. Eu já estou vendo a minha bênção, em nome de Jesus. Porque a palavra diz que nós temos que ver pelos olhos da fé. Não é pelos olhos da carne, não, Senhor, aleluia. Porque os olhos da carne só vê aquilo que não é do agrado do Espírito Santo. Aleluia. Então, muito obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por tudo. Abençoa cada vida, Pai, que vai sair daqui nessa noite. Impactar todos aqueles que receberam essa oração nessa noite, em nome de Jesus. E você possa ter uma noite maravilhosa de descanso. Aleluia. Hoje você vai deitar, vai repulsar. Aleluia. Porque simplesmente a palavra de Deus, ela vai fazer você dormir, descansar no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo aquele que vive e reina para todo sempre, todo dia. Amém. Aplauda o nome do Senhor, amém, essa oportunidade. Glória a Deus. Domingo venha, né? Traz seu testemunho. A sua melhor roupa, mais top. A roupa que você está guardando no final do ano. Venha com ela para culto de celebração e testemunho. Você que tem testemunho, já venha traga um versículo, um louvor, se você desejar louvar você. Mas venha preparado para celebrar no domingo. Até lá, muita bênção vai ser revelada. Hoje eu até cozinhar lá em casa para minha esposa cozinhar. Depois que eu cheguei no trabalho, né? Eu tinha prometido dela de fazer uma costela lá. Eu falo um suco especial. Então foi top, mano. Daquele jeito, mano. Bom, nem sabe, eu cozinhei melhor ali. Você vai. Eu orei, mano. Orei, comprei a costelinha. Eu desci aqui porque eu não tinha dinheiro, não. Pela fora. Comprei a costelinha ali, fui lá na saída, comprei 5 cebolas no meio grandona. Cheguei lá em casa e ela querendo se meter. E assim, como que ela fazer mesmo? Ela conhece, ela 25 anos casada, ela sabe, o carinho do homem, né? Aí ela lá e tal, você vê assim, mas quem vai fazer mesmo? Não, não acontece, né? Daqui a pouco, eu vou fazer o seguinte: corta a cebola pequenininha, lava aí bota só o sal, vocês sabem, vocês sabem como você fala coreano e tal. Ao meio, quando vai que prestou, aí. Sem botar uma gota d'água, então acredita. Não, mas não é um segredo, não. Aí só assim, detalhe, não coloquei óleo, não coloquei água. Óleo não é tempero. Pelo amor de Deus, óleo top é trazer. O senhor vai fazer o feijão, derrama bem de óleo mesmo. Não, tempero é tempero. Fazer? O segredo é aquele molhozinho de queijo. Não, mas só que a costela já tem óleo, já tem tudo, para que colocar óleo? Aí ele falou assim: não, mas tem uma mulher que coloca dentro de óleo. Aqui já tem muito mais, já é uma força. Aí o que aconteceu? Ficou tão bom que eu nem consegui comer. E outra coisa, né? Eu estava com uma preocupação, olha, uma fatura de 615 reais, né? Sem nem você estava com os deuses, ele me abençoou. Sem pedir emprestado a ninguém. Glória. É porque, como o Luiz falou, né? Tem algo de gente. Irmão, até o seu Fernando, falei, lembrar daquele dia que o filho da fica querendo se chegar. Pode ser até um jumento, o pai xureque. Se o filho prestar, ele fica querendo se chegar ali comigo. Sem saber como é que chega, que ele é jumento mesmo, irmão.
você que você vai vencer, porque eu estou vencendo. Deus ele está me abençoando. Agora, faça esforço para acreditar na palavra e como Deus falou, nas pessoas que eu acredito que todos que estão aqui já têm motivo suficiente para acreditar em cada vírgula que sai da boca da gente, tanto eu como a minha esposa. E não tem coisa melhor do que contra fato não ter argumento, né? Imagina contra milagre, né? Na cultura do homem, se for para o juiz, você não fiz nada, tem que as fotos. Pronto, está preso. Imagina contra milagre. Então todos que estão aqui têm testemunho, se não tiver, daqui para já vai ter. Daqui para algum minuto vai ter. Se não tiver, grande. Mas é isso. E se não tiver, vai contar, irmão. Se gosta de quem tem, ele te presta. Mas é para você ter. Presta, olha. Presta, olha e presta. Então, todos eles têm uma testemunho. Vê se ele tem testemunho para contar. Inclusive, eu estou usando a música que ele me deu. Vou usar até perder a cor. Foi, velho. Eu tenho que entregar ele. Olha aí. A gente entregou. Nossa, você quer uma coisa que eu gostava, vou usar ela até perder a cor. Porque se eu pegar uma música que der lá, eu ia sair, uma amiga pegou o carro e passou a volta. Vai sair com essa blusa, rapaz. A blusa tá coisa de nada. Não vai estar com essa blusa, não. Eu gosto da camisa, irmão. A gente gosta. Olha o tarimão do bom de minha camisa, o tarimão. Muito bom. Isso é o jeito para não ter que usar mais, sabe? Então isso é Deus, mano, na vida da gente, né? Eu agradeço isso pela sua vida, né? Luiz, irmão, nunca vou ter um obstáculo. Isso aqui é bom e é ruim até falar. Luiz nunca vai ter um obstáculo para nada que eu digo para ele da obra de Deus, para nenhuma reclamação minha. Eu quero um pastor mais bonito do que eu, pouca coisa, mais rico do que eu, qualquer coisa. Mas ele me honra, irmão. Eu digo isso aqui não é para exaltar ele, não. É porque é bom, irmão. É bom. Todo mundo, o pai, o meu filho Arthur, ele passa falando assim, quando ele para, que me fala um carinho, o carinho dele com ele, pega na minha cabeça e bota a mão e dá um salacu, sabe? Eu olho assim para ele assim. Aí ele tá dizendo assim, eu te amo, pai. Mas é muito mesmo, não é amor dessa geração, é a minha esposa disse, tem uma facada aí, meu filho. Aí ela deu uma facada, vai esperar. Não tem a ver, né? Então, irmão, eu estou grato. Eu não tenho ouro nem prata. Você mostra na minha mão, você vai se assustar se você ver o negativo que tem lá. Mas Deus está fazendo a obra, viu, irmão? Deus está fazendo a obra tremenda. E é isso que Deus quer que a gente faça. O que você está fazendo, que você acha que não está dando certo, continua fazendo. E agora diga, eu vou fazer isso aqui, ontem não deu certo, mas eu estou fazendo aqui do mesmo jeito e agora vai dar certo, porque Deus, o Senhor vai abençoar nessa área. Deus, irmão, se Deus for glorificado através da sua vida, Ele vai honrar você. Quem vai contar testemunho comigo? Eu já fui comigo, viu? Eu fui comigo, o cabo pergunta aqui, tem testemunho? E se você deixa o terminou pregador pregado. Levante a mão para o céu, pelo amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, as eternas consolações, e que o sol da justiça brilhe bem forte sobre a sua vida, os seus projetos, as suas lutas, as causas, sobre esse ato profético aqui de Naamã. Hoje é o quarto dia, para quem não sabe. Então, hoje foi o quarto mergulho. Faltam mais 3 mergulhos, mas antes do 7º mergulho, já tem gente que vai ficar com a pele mais nova, renovada, sorriso renovado, rosto renovado. Vai sair, irmão, rosto de derrota, de tristeza, dos fardos pesados. O 7º mergulho, irmão, é perigoso até gente sair buchuda. Não, irmão, mas é bênção. Olha, Luizinho, é bênção. Se pudesse, né? Te gestava. É bênção. Percebeu? É bênção, meu filho, é bênção. Misericórdia. Que Deus abençoe. Aquele que crê, que toma posse, que vai testemunhar o seu milagre. Por favor, diga amém. Glorifique o Senhor, irmão. Se não saia.